Pela projeção do IBGE para 2021, Caratinga teria cerca de 93 mil habitantes. No entanto, a população mostrada nas prévias do Censo 2022 é de 88.311 pessoas. O mesmo aconteceu com outros municípios da região. Um dos casos mais notáveis é o de Inhapim, que vinha registrando uma queda no número de habitantes há mais de 20 anos e tem quase 2 mil habitantes a menos do que a estimativa. No caso de Inhapim, o que se apresentou foi, com base nos dados que a gente estava levantando, que nós levantamos até o momento, que a coleta ainda continua, ainda não está concluída, houve a verificação de que a população estava diminuindo a mais do que a gente tinha estimado em momentos anteriores. Por isso que a população de Inhapim acabou diminuindo em relação ao dado estimado pelo IBGE, que foi enviado ao TCU. Em relação a Caratinga, a situação já é um pouco diferente. O município de Caratinga vinha numa projeção de crescimento da população, e isso ficou configurado na estimativa, só que o crescimento da população de Caratinga não atingiu aquilo que nós estávamos estimando, aquilo que nós estimamos durante a última década. Os motivos para essa realidade ainda são incertos, mas é possível que a pandemia e a migração para outros países tenham interferido no crescimento populacional. O atraso na conclusão do recenseamento é um dos maiores obstáculos para obter dados mais precisos. Nós tivemos corte no orçamento do censo, depois nós tivemos 2 processos seletivos que foram cancelados justamente por causa da pandemia. Depois nós tivemos uma coleta feita concomitantemente com a campanha política, uma eleição, e uma eleição conturbada, que mexeu muito com o Brasil, mexeu muito com o brasileiro, muito polarizada. Tudo isso ajudou para que esse censo fosse um censo atípico, muito atípico mesmo. E a gente teve também uma dificuldade muito grande em conseguir mão de obra. A coleta está bem no finalzinho, já estamos com poucos setores em coleta ainda. Nós já começamos a fazer o processo de revisão dos dados do censo, ou seja, revisar para ver se está tudo certinho, se deixamos alguma casa para trás, porque isso é importante. Então, terminado esse processo de revisão e constatado que realmente nenhum domicílio ficou para trás, que ninguém deixou de responder ao censo, aí nós temos realmente uma visão real de que a população de Caratinga não cresceu no ritmo esperado. E aí, por que ela não cresceu nesse ritmo esperado? Vai depender de um estudo com base nos dados que a gente coletar do censo, do próprio censo mesmo, para saber assim, o que aconteceu. O resultado do censo, com população abaixo da estimativa, traz como consequência a diminuição da verba do Fundo de Participação dos Municípios. Tanto Caratinga quanto Inhapim podem ser prejudicadas. O IBGE tem esse compromisso de fornecer ao TCU, o Tribunal de Contas da União, tanto os dados do censo quanto as estimativas. Como o IBGE não conseguiu concluir o censo a tempo, agora em dezembro, para entregar esse dado ao TCU, o IBGE fez uma nova estimativa. Então, todos os anos, entre 2010 e 2022, o IBGE fez estimativas. E essas estimativas, elas podem ajudar os municípios, como foi o caso de Caratinga, nesse período de 10 anos, 10, 12 anos, como pode, talvez, diminuir a arrecadação ou o nível desse município dentro do Fundo de Participação. Então, são vários níveis, o município de Caratinga, nesse período, aumentou e agora, com base nesse novo estudo feito pelo próprio IBGE, diminuiu. De qualquer forma, a gente está trabalhando junto com as prefeituras, tanto a Prefeitura de Inhapim quanto a Prefeitura de Caratinga, para ver o que realmente aconteceu, se esses dados estão corretos, se eles estão compatíveis com a realidade, e as prefeituras também entrando com seus recursos também, para poder ver se esse fundo de participação não cai para, no caso, esses 2 municípios. Para auxiliar na conclusão do Censo 2022 até o final de janeiro, o chefe da agência de Caratinga faz um apelo aos moradores. Pedir à população para que entre em contato com o IBGE, para que se o seu domicílio não foi recenseado, que possa falar conosco,
tá? Aqui, ó, o meu domicílio não foi, o recenseador não passou aqui, a gente vai lá e nós vamos fazer a coleta, tá? Mas, ao que parece, tá, o que nós estamos conseguindo olhar agora são só alguns com domicílios com morador ausente, são aqueles que a gente não encontrou o morador durante o período do censo, e a gente está tentando reverter essas ausências, né? Embora essas ausências possam ser tratadas estatisticamente, mas se a gente conseguir coletar o questionário, é muito melhor até para a obtenção dos dados.